um caminhão, um homem andando a cavalo e uma motocicleta aguardando o sinal verde na estrada. De repente, o motorista do caminhão derruba o celular na buzina. O barulho assusta o cavalo, que morde a orelha do motociclista. Chocado e com dor, o homem involuntariamente move sua motocicleta e causa um acidente. Mas qual pessoa realmente violou a lei? Você tem 10 segundos para descobrir. É o motociclista, porque ele não está usando o capacete enquanto dirige. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui para mais uma aula virtual Língua Portuguesa. Hoje nós vamos continuar com o nosso estudo de morfologia. Lembra na aula anterior que a gente falou que morfologia estava dividida em duas partes? A gente tinha a estrutura das palavras e hoje nós vamos falar da formação das palavras. Tranquilo? Vocês estiveram aí na abertura, mas um exemplo de enigma, para quem pudesse desvendar, espero que todo mundo tenha acertado. É mais uma interação com o gênero textual dessa unidade. Tranquilo? Para a gente ir para a formação das palavras, vamos relembrar aqui rapidinho. Estrutura das palavras. Quais são os morfemas? Quais são os itens que as palavras da língua portuguesa são formadas? Vamos ver se você está lembrado dos 5 que a gente viu? Bora lá? Radical, vogal temática, afixos, desinências e vogal ou consoante de ligação. Muito bem, é exatamente isso que a gente viu. Radical, a base da palavra, aquela parte essencial. Nós vimos que em palavras que têm o mesmo radical são cognatas. A gente falou dos afixos. Lembra que eu disse que o afixo era muito importante? Pois é, aqui ó, a gente vai falar de afixos muito, né? Nós temos aquele que aparece antes da palavra, prefixo, ou que aparece depois da palavra, sufixo. Nós falamos das desinências, né? Aquelas que marcam, né? O gênero e o número do substantivo, ou as informações do verbo, né? Tempo, modo, número e pessoa. Nós temos a vogal temática, que é aquela que indica a conjugação do verbo, lembra? A R, primeira conjugação, R, enfim. Pronto, está lembrado. E, por fim, nós falamos da vogal ou da consoante de ligação. Aquela que é usada para melhorar a pronúncia da palavra. Ela não era ali essencial, mas foi colocada para melhorar a nossa pronúncia. Muito bem. A partir daqui, nós vimos os itens da estrutura, mas vamos ver como essa estrutura é formada, como ela é construída. Para isso, nós temos o tópico de formação das palavras. Nós vamos ver que das palavras que existem na língua portuguesa, algumas são palavras simples, naturais, palavras básicas. Outras são formadas por processos, né? São os processos de formação de palavras. Ou seja, de uma palavra que existe, eu posso criar uma outra palavra. E isso é o que a gente vai ver nos dois tipos de processo aqui. Veja que o quadro já está dividido porque são duas etapas. Então, ou acontece a formação da palavra por este processo, derivação, ou acontece por esse processo, composição. Antes da gente ver aqui os dois processos, tem um detalhe interessante. Geralmente, as gramáticas têm uma informaçãozinha bem complicada em relação à formação de palavras. Quer dizer assim, né? Com os processos de formação de palavras, nós acabamos criando novas palavras. Nem sempre são novas palavras. Às vezes a gente forma palavras, mas a gente também usa palavras que já existem na língua. O que a gente vai observar é como essas palavras foram criadas, ou seja, qual é o processo de formação dessa palavra. Beleza? Muito bem. Como eu já comentei, nós temos duas possibilidades.
Ou essa palavra vai ser uma derivação, ou seja, a gente vai ter uma palavra e com ela eu vou formar outra. Ou essa palavra vai ser uma composição. E aí composição lembra o quê? Composto. Lembra de composto? Substantivo composto, aquele que tem duas informações? Pronto, é daqui mesmo que sai o substantivo composto. É quando a gente junta palavras para formar uma outra palavra, tá? Então aí eu fiz uma dica aqui para facilitar a tua compreensão em relação à formação de palavras. Quando a gente tem derivação, o que é que eu vou ter no meu texto, na minha palavra? Uma palavra básica, uma palavra que já existe e um afixo. Lembra dos afixos? Antes, prefixo, depois, sufixo. Ok? Pronto. Nos processos de derivação, é isso que vai acontecer. Eu vou ter uma palavra e eu vou usar um afixo para formar outra palavra. Veja como é simples. A gente usou exemplos na nossa aula anterior, quando foi explicar afixos, e esses exemplos se encaixam aqui nessas categorias. Vamos lá. O primeiro é derivação prefixal. Tá? Para a gente classificar, a gente vai usar o tipo de formação e a classificação dele. Então é derivação prefixal. Tem que usar as duas formas, tá? Tem que usar as duas palavras. Prefixal, lembra o quê? Óbvio, né? Prefixo. Então o que é derivação prefixal? É quando eu tenho uma palavra e eu coloco nela um prefixo. Preste atenção. Eu vou até fazer com uma cor diferente para ficar bem claro. A palavra aí, ó, desleal. Eu tenho leal, que é o adjetivo, é a palavra, e eu acrescentei nele um prefixo de negação. Então, desleal é uma derivação prefixal. Um outro exemplo. Opa! Caiu o piloto. Ó, vou fazer mais uma vez para que você perceba. Pode fazer isso aí no seu caderno também, tá? Infeliz. Eu tenho feliz, que é a palavra, o adjetivo original, e eu acrescentei um prefixo de negação. Então, infeliz é uma derivação prefixal. Eu acrescentei um prefixo nessa palavra. Ok? Algumas palavras vão aparecer assim, outras vão aparecer com hífen, como por exemplo as palavras que são monossílabos tônicos, como pré-vestibular, pós-graduação, pré-escola. A gente vai ter uma aula só sobre o uso de hífen, tá? Se liga aí, quando é que eu coloco o hífen, quando é que eu não coloco o hífen, se liga que isso vai aparecer. Mas, independente, tá? O hífen aqui não é uma regra. Independente se aparece hífen ou se não aparece hífen, se eu tenho a palavra original e tenho um prefixo, então é derivação prefixal. Não tem mistério. O segundo tipo, derivação sufixal. E agora? Muito fácil, né? É aquela palavra que eu tenho a palavra original e eu coloco um sufixo. Coloco um termo, uma expressão depois dela. Muito simples também. Vou usar aqui, ó, feliz é a minha palavra, e aí eu vou e coloco o sufixo de advérbio, mente. E aí eu tenho a palavra felizmente. Então, felizmente é uma derivação sufixal. A palavra feliz recebeu um sufixo. Percebeu? Veja como é simples. Ótimo. Agora, no terceiro tipo, derivação prefixal e sufixal. O nome já deixou claro, né, gente? É prefixal e sufixal. Ou seja, eu vou usar os dois ao mesmo tempo. Eu vou colocar
um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. Se liga aqui, ó. Vou mudar as cores para ficar fácil para vocês. Lealdade. Deslealdade. Percebe? A palavra é leal e eu tenho um prefixo e um sufixo. Tá? E aí tem uma questão muito importante. Como é que a gente sabe que é prefixal e sufixal? Sabe qual é o teste? A gente tira uma parte. Como assim? A gente vai apagar um afixo. Se liga. Deslealdade. Se eu tiro o sufixo, fica o quê? Desleal. Desleal é uma palavra que a gente usa. Então tá ok. Se eu venho para o outro lado, se eu tiro o prefixo, fica o quê? Lealdade. Lealdade é uma palavra que a gente usa. Percebeu? Se eu tiro um, fica uma palavra ok na língua portuguesa. Se eu tirar o outro, fica uma palavra ok na língua portuguesa. Então isso é prefixal e sufixal. Quando eu uso dois afixos e eu tenho com os dois palavras na nossa língua. Por que isso é importante? E aqui é onde tem muita gente que acaba caindo na casca de banana e se atrapalhando na explicação. Por que é importante saber essa diferença? Aqui, ó, por causa desse bonitinho aqui, ó. Parassíntese. O que é parassíntese? Parassíntese, ele tem a mesma composição, a mesma formação de prefixal e sufixal. Como assim? Pois é, na parassíntese eu vou ter um prefixo e um sufixo juntos também. Olha aqui, vou te dar um exemplo. Vou fazer com a troca das cores para ficar melhor para vocês. Ó. Envelhecer. A palavra envelhecer. Eu tenho o substantivo que é velho, e aí eu acrescento o prefixo em e acrescento o sufixo ec. E aí vejo que nessa formação aqui o O, né, que era a vogal temática de velho, sumiu, né, a desinência de gênero sumiu, tá? E aí se você olha aqui, presta atenção, envelhecer e deslealdade, os dois têm prefixo e têm sufixo. Então, como eu sei que um é prefixal e sufixal e o outro é parassíntese? Como foi que eu mostrei para vocês? A gente precisa apagar um. Presta atenção. Envelhecer. Se eu apago o sufixo, fica o quê? Envelhe. Envelhe é uma palavra que existe? Não. Se eu venho para esse lado e apago o prefixo, o que é que fica? Velhecer. Velhecer é uma palavra que existe? Não. Então, é isso que a gente vai chamar de parassíntese. Parassíntese é aquela palavra que só faz sentido se tiver os dois juntos. Se eu tiro um, a palavra deixa de existir. Percebeu a questão? Percebeu que é diferente? No prefixal e sufixal, se eu tiro um, a palavra continua existindo. Se eu tirar o outro, a palavra continua existindo. Aqui, na parassíntese, não. Na parassíntese, se eu tirar um pedaço, vai ficar faltando. A gente não vai ter uma palavra formada. Entendeu? Esse detalhe tem que ficar muito claro. Um outro detalhe, para ajudar mais ainda. Parassíntese, ela é uma formação de verbos. Ou seja, as palavras da língua portuguesa que são parassíntese, na maioria das vezes elas são verbos, como envelhecer, enlouquecer e outros que a gente vai discutir durante as nossas aulas. Tranquilo? No teu livro didático você pode ver também, eu não coloquei a página, deixa eu olhar aqui no meu roteiro. No seu livro, as páginas são de 151 a 153, tá?
Você pode estar aí observando e tirando suas dúvidas, se caso elas ainda existem. Então, diferença de prefixar e sufixar para parassíntese é uma palavra existente. Ok. Os dois últimos aqui, de derivação, eles não necessariamente vão usar fixos, mas eles vão ter uma formação diferente. Vamos lá. Derivação regressiva. O que é uma coisa regressiva? O que é regressar? O que é regredir? É voltar. Não é isso? Pois é. Então, o que é derivação regressiva? É quando uma palavra é formada a partir da diminuição de outra. Como assim? Ou seja, eu tenho uma palavra, se eu tiro uma letra, ela já vira outra palavra. Isso é derivação regressiva, que geralmente também é a relação entre substantivos e verbos. Observa, eu tenho o verbo começar. É uma palavra na nossa língua. Se eu tiro a desinência de infinitivo, o que é que eu faço? Eu tenho uma outra palavra, que é começa. Percebeu? Isso aqui é derivação regressiva. Eu tiro um pedaço, tiro uma letra, uma sílaba, e mesmo assim eu ainda tenho uma palavra que existe na língua portuguesa. Então, aqui é derivação regressiva. Belezinha? Ok. O último, olha, agora que eu percebi, vocês aí, rapaz, assistindo a aula virtual, ninguém colocou aqui no comentário que eu tinha esquecido um acento da palavra imprópria. Tá vendo vocês? Ia ficar aí a aula com a palavra escrita errado, ninguém ia me avisar, ninguém colocou no comentário. Assim não pode, né? Vamos lá, ó. Imprópria, por favor, né? Não pode a aula de língua portuguesa faltando um acento, rapaz. Enfim, o que é derivação imprópria? É aquela derivação que muda a classe gramatical de uma palavra. Ou seja, a palavra, por exemplo, é um substantivo, mas outras palavras vão ocupar o lugar dela. Ou seja, um adjetivo que pode ser usado como substantivo, um verbo que vai ser usado como substantivo, tá? Se vocês estiverem lembrados, esse fenômeno de derivação imprópria também é chamado de substantivação. Eu pego uma palavra e transformo ela em substantivo. Por exemplo, eu tenho o verbo olhar. Olhar é um verbo. Eu olho, tu olhas, ele olha, nós olhamos. Não é isso? Beleza. Agora, se eu faço isso aqui, ó, coloco um artigo antes, fica o olhar. O olhar de Sofia é bonito. Então agora, quando eu digo o olhar de Sofia, essa palavra não é mais um verbo. Ela passou a ser um substantivo. Então, isso é derivação imprópria. Eu pego uma palavra de uma classe gramatical e transformo ela em outra classe gramatical. Isso é feito com o auxílio dos artigos. Tá? Ufa! Calma. Tá corrido? Tá pesado? Para um pouquinho. Vamos respirar. E assista aí agora. Mais um enigma. Mais uma narrativa de enigma. Vê se você descobre esse mistério que vai aparecer aí agora. Mark e James brincavam no sótão, onde estava escuro e sujo. Mas quando eles desceram, apenas o rosto de Mark estava coberto de poeira, enquanto o rosto de James estava milagrosamente limpo. Contudo, James foi quem foi lavar o rosto. Você tem 10 segundos para descobrir o porquê. James olhou para o rosto de Mark e pensou que o dele também estava sujo. Ao mesmo tempo, quando Mark olhou para James, cujo rosto estava impecável, ele decidiu que o seu estava limpo. Ok, espero que você tenha acertado. Deixa aí no comentário se você acertou ou não. Beleza? Então aqui, derivação, os 6 tipos. Agora, nós vamos para composição, que são só 2, então é mais fácil, mais tranquilo. Composição. Qual é a diferença? Lembra que aqui a gente tinha uma palavra mais um afixo
Pois é, aqui agora na composição, a gente vai ter união, junção de palavras. Veja que eu coloquei a dica para você aqui, ó. É palavra mais palavra. Ou seja, não é um prefixo ou um sufixo que eu vou usar. São duas palavras que eu vou juntar. Beleza? E aí, qual é o detalhe? Um vai ser por justa posição e o outro vai ser por aglutinação. A aglutinação é mais complicado pela ideia. Mas vamos pensar. Justa posição. O quê? Posição justa. Ou seja, as palavras vão estar em igualdade. O que é que isso significa? Eu vou ter duas palavras, eu vou juntá-las e elas vão manter a sua forma padrão. Observe um exemplo. O substantivo passatempo. Passatempo, né, como um jogo, como um divertimento, ou passatempo, aquela marca, né, de biscoito, eu não vou fazer propaganda, mas já acabei fazendo. Se você observa passatempo, nós temos duas palavras, né? Eu tenho a palavra passa e tenho a palavra tempo. Duas palavras que eu juntei para formar outra. Qual é a questão aqui? Por que é justa posição? Porque eu tenho as duas palavras, mas se eu separar elas, eu fico com uma palavra completa. Se eu tiro aqui passa, fica tempo, é uma palavra. Se eu tirar tempo, fica passa, é outra palavra. Então isso é justa posição. Ou, em outras palavras, para ficar mais fácil, a escrita vai se manter igual. Ou seja, eu não vou mudar nada na escrita das palavras. Nem passa perdeu nenhuma letra, nenhuma sílaba, e nem tempo também não perdeu letra, não perdeu sílaba. As duas permaneceram do mesmo jeito. Então isso é justa posição. Ou agora esse outro exemplo, mais fácil ainda. Ó, guarda-roupa. Quando eu pego guarda-roupa, eu tenho duas palavras. Guarda é uma palavra, roupa é outra palavra. A mesma coisa, justa posição. Eu tenho duas palavras, se eu separo, as duas permanecem. Guarda é uma palavra sozinha, roupa é uma palavra sozinha. Então isso é justa posição. Mais uma vez eu fiz questão de usar exemplo aqui com hífen. Justa posição. Não importa se a palavra tem hífen ou se não tem. O hífen não é regra, tá? Se a gente consegue ver duas palavras exatamente como elas são, isso é justa posição. Agora vem a parte fácil. Se justa posição eu tenho duas palavras com a escrita igual, a aglutinação é o quê? Obviamente o contrário. Vão ser duas palavras que eu vou juntar, mas nessa junção, alguma delas vai perder uma letra, vai ter uma letra modificada, vai ter uma letra acrescentada. Então, para resumir, na aglutinação eu tenho escrita diferente. Escrita diferente. Ou seja, nesse processo, quando eu juntar, a gente vai ter agora uma outra formação. Eu tenho uma outra palavra. Vamos observar? Veja esse exemplo agora. A palavra vinagre. Você sabia que aqui em vinagre eu tenho duas palavras? Pois é. Se você não sabia, vai descobrir agora. Obviamente tem uma questão aqui de etimologia. Mas o que é o vinagre? Vamos pensar pelo significado. O que é vinagre? Né? Aquele líquido, né, um pouco azedo, que a gente usa para temperar comida, não é isso? Pois é. Sabe por que ele tem esse nome? Porque na origem dele, vinagre significa vinho mais acre. Ou seja, é um vinho acre, um vinho azedo. Daí que vem vinagre. Lembram que é acre ou agre? Lembra que existem comidas quando mistura o doce e o salgado. As pessoas dizem que é agridoce. Pois é,
é justamente isso aqui, ó. Vinagre. São duas palavras que foram unidas. Quando essas palavras se juntam, acaba formando uma outra palavra. Nessa junção houve mudança, né? O NH sumiu, o C virou um G, então a gente tem mudança na escrita. Então isso é aglutinação. Um outro exemplo, vamos para as aulas de geografia. A palavra é planalto. Planalto também são duas palavras. É a palavra plano mais a palavra alto. Duas palavras que foram unidas, foram condensadas. Nesse processo, a gente tem a mudança, né? O O aqui de plano, ele some. Por isso que se chama aglutinação. Eu mudei a forma de escrever. Esse processo de aglutinação é tão comum que às vezes a gente nem sabe de onde as palavras são formadas. Mais um exemplo aqui para você. A palavra embora. Você sabe o que significa a palavra embora na sua etimologia? Embora tem 3 palavras. Como é? É o último exemplo que eu vou botar aqui, porque ele é muito bom. Ó. Embora. Embora é usado, né, como conjunção possessiva nas subordinadas. Pode ser usado com sentido adversativo. Mas você sabia que, embora, o principal significado dele é um significado positivo, embora é uma coisa boa? Pois é. Quando a gente diz, ó, embora, agora assim, vamos embora. Sabe o que a gente quer dizer? Na verdade, sabe o que a gente está dizendo, na verdade? Olha, presta atenção. Vamos em boa hora. Esse é o significado original. Vamos embora. Ou vamos em boa hora. Veja que interessante. São 3 palavras que foram unidas em uma só pelo processo de aglutinação. Tem uma outra palavra legal que é outrora. É uma palavra que a gente não usa muito no dia a dia, mas também. Outrora. Sabe o que significa? Em outra hora. 3 palavras que foram unidas em uma só, pelo processo de aglutinação. Ok? Então aqui, para a gente finalizar, se liga. Derivação, quando eu junto uma palavra com um afixo, pode ser antes, pode ser depois, pode ser ao mesmo tempo. Lembrando que para a síntese não forma uma palavra que a gente tira um pedaço. Ou por composição. Se eu junto as palavras e não mudo a escrita, justa posição. Se eu mudar alguma coisa na escrita, é a aglutinação. Ok? Muito bem. Estou olhando aqui pelo meu roteiro, chegamos no final, mas ainda temos 2 detalhes. O primeiro detalhe, vai aparecer para você uma foto com um esquema da divisão aí da formação de palavras, derivação, composição, cada um desses tipos, para que fique mais arrumadinho um gráfico para vocês possam reproduzir no caderno e continuar estudando. Observe ela aí. Muito bem. E para finalizar de verdade, a gente tem as páginas de resolução de questões, para você observar essas categorias no teu livro. Lembra que eu coloquei aqui, ó, de 151 a 153 é a explicação, são a parte teórica do conteúdo. E agora, continua de 154 a 156. Aí você vai ver questões com exemplos de palavras para você analisar se é derivação, se é composição, que tipo de derivação ou composição é. Muito bem, chegamos no final. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui no comentário. No nosso próximo encontro virtual do Google Meet, nós vamos fazer exercício prático de formação de palavras. Eu vou colocar palavras lá ao vivo para que vocês analisem comigo, analisem com a turma. Então, preste atenção aí nesses detalhes e a gente se encontra na próxima aula virtual. Só para não perder o costume, fica aí agora com mais um enigma para ver se você está ligado e consegue descobrir os mistérios das narrativas.
Até a próxima aula. Tchau, tchau. Olhe para essa foto. 10 minutos antes de ser tirada, alguém desta foto havia roubado todo o dinheiro da cafeteria na praia. No entanto, todas essas pessoas afirmam que nenhuma delas havia visitado a cafeteria nos últimos 10 minutos. Quem é o ladrão? O ladrão é o homem com o sorvete. Se ele o tivesse comprado há mais de 10 minutos, ele já teria derretido, ou o homem já o teria comido.